Uma cicatriz escondida, um brasão queimada a ferro e um capitão farrapo que descobre que a inimiga é a chave do passado dele. O vento gelado da fronteira de São Borja castigava o rancho farrapo, assobiando entre as frestas da madeira e carregando a poeira vermelha do pampa. Lá dentro, o general Ramiro Fagundes, homem de poucas palavras e olhar de raio, segurava seu mate amargo. A fumaça subia lenta, misturando-se com o bafo frio que saía de sua boca. A guerra tinha o cheiro de pólvora e a cor do medo. E Ramiro, aos 38 anos, sabia que não podia se dar ao luxo da fraqueza. Sob a camisa, bem perto do coração, um medalhão antigo pesava, um segredo guardado debaixo da farda. Ele sentia que qualquer compaixão para com o inimigo poderia desorganizar sua tropa. Não era hora para sentimentos. Lá fora, a varredura dos farrapos tinha trazido um pequeno grupo de civis, gente de cidade, acusada de ajudar os imperiais. O barulho dos cavalos e as vozes rudes dos soldados enchiam o ar. Entre os prisioneiros, uma figura se destacava, mesmo na desgraça. Era a senhorita Eugênia Prado, professora de 23 anos. Seus cabelos escuros, presos em uma trança, e a roupa simples, mas bem cuidada, ainda mostravam uma elegância que o rancho não esperava. Mas, por trás da altivez, o medo a gelava até os ossos. Ela tinha pavor de ser marcada de novo, de sentir-se como gado nas mãos de homens que decidiam seu destino. Quando um soldado a empurrou com a ponta da lança, Eugênia parou, erguendo o queixo. Seus olhos faiscaram, desafiando a ordem. "Não me toquem como se eu fosse um animal", disse ela, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Os soldados riram, acostumados a ver o medo nos olhos dos prisioneiros. Mas Ramiro, que observava a cena de longe, notou algo diferente nela. Aquela mulher tinha uma força que ele não esperava. Ela não era como as outras. Havia uma chama em seu olhar, um orgulho que a mantinha de pé. Aquela altivez, em vez de irritá-lo, o intrigou. Um dos peões, percebendo a demora, puxou Eugênia pelo braço, arrastando-a para perto do rancho principal. O vento frio parecia sussurrar avisos em seu ouvido. Eugênia sentiu um aperto no peito, um desespero que tentava abafar. Ela sabia que precisava esconder o que tinha no corpete. Seus dedos, quase sem que ninguém percebesse, tatearam a costura, buscando garantir que a pequena protuberância não fosse vista. Mas a curandeira, uma mulher velha e de olhos miúdos que servia ao rancho, tinha um olhar afiado para segredos. Ela a viu. Com um movimento lento, a curandeira se aproximou de Eugênia, a mão estendida, pronta para a revista. O coração da professora martelava no peito. Ramiro, ainda distante, apenas acenou com a cabeça para a curandeira, permitindo a revista. Era o protocolo. Mas algo em sua mente, um pressentimento talvez, o fez ficar mais atento do que o normal. Ele não sabia, mas o destino já começava a tecer seus fios, unindo o passado dele ao presente daquela mulher misteriosa. A tensão pairava no ar, tão densa quanto a fumaça de seu mate. A curandeira, com seus olhos pequenos e curiosos, estendeu a mão para Eugênia. A professora estremeceu, um arrepio de pavor correndo por sua espinha. Não. Ela não podia deixar que a tocassem assim de novo. Uma onda de medo gelado a invadiu, fazendo seu corpo enrijecer. Ela recuou um passo, os braços cruzados sobre o peito, como se quisesse se proteger de um perigo invisível. "Não me toquem mais." Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Um fio de desespero rompendo a dignidade. Seus olhos desesperados buscaram o general Ramiro. Ele ainda estava lá, parado, observando tudo como um gavião que estuda sua presa. "General, por favor", ela implorou, a voz agora um sussurro rouco, quase inaudível, mas cheia de uma dor antiga. "Só você. Olhe a marca na minha coxa. É o brasão. Você precisa ver." Ramiro sentiu um arrepio estranho.
Aquele pedido, aquela súplica vinda de uma mulher que ele mal conhecia, que era sua inimiga, o atingiu de uma forma que ele não esperava. Ele hesitou por um momento, a testa franzida. Sua mente de general farrapo gritava para ele manter a distância, a pose austera. Mas algo nos olhos dela, um medo tão profundo que parecia familiar, o puxava. Com um suspiro quase imperceptível, Ramiro se aproximou. A curandeira, percebendo a permissão, agiu rápido. Com um movimento cuidadoso, ela ergueu a saia da professora, expondo a coxa direita de Eugênia. O coração da moça batia forte, o rosto queimando de vergonha e pavor. Mas o olhar de Ramiro não era de curiosidade vulgar, e sim de um choque que se espalhava em seu rosto. Lá estava, uma cicatriz feia, profunda, marcada a ferro. Não era uma ferida comum, era um desenho, um brasão. O general sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquele desenho. Ele o conhecia. Não podia ser. Um calafrio gelado percorreu seu corpo, subindo pela espinha. Seus olhos, antes duros como pedra, arregalaram-se por um segundo. Era o mesmo brasão. O mesmo que ele carregava num medalhão velho, escondido sob a camisa, um presente de sua mãe antes dela desaparecer. O brasão de sua própria família, ligada a um passado que ele tentava esquecer. A inimizade da guerra se quebrou, estilhaçada como vidro, por um momento. O choque de Ramiro era tão grande que ele quase não conseguiu esconder a reação dos soldados, que observavam a cena de longe, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Eugênia, porém, percebeu. Ela viu a quebra na armadura do farrapo, a surpresa em seus olhos, a forma como seu corpo, antes tão rígido, relaxou por um segundo antes de se recompor. Ela percebeu que aquele homem, o general temido, tinha sido tocado por sua marca. Ramiro tossiu, forçando-se a recuperar a compostura. Sua voz, quando saiu, estava mais rouca que o normal, mas cheia de uma autoridade renovada. «Levem-na para a cabana separada», ordenou, apontando para uma pequena construção nos fundos do rancho. «Sob guarda estrita, ninguém se aproxima sem minha permissão». Sem olhar para Eugênia novamente, ele se virou e se afastou. A mente de Ramiro girava em turbilhão. A mão dele foi instintivamente para o peito, tateando o medalhão escondido sob a camisa. O mesmo brasão. O passado de sua família, um passado ligado a um barão caramuru que ele odiava, começava a emergir das sombras, forçando-o a encarar feridas que ele pensou estarem enterradas para sempre. E aquela mulher, Eugênia, era a chave para tudo. A pequena cabana nos fundos do rancho era um alento e um tormento. As paredes de barro e madeira, por mais rústicas que fossem, ofereciam um teto, um abrigo do vento cortante do pampa. Eugênia se sentia estranha ali, uma prisioneira que não era tratada como as outras. Não havia correntes, nem celas escuras, mas a liberdade era uma miragem. A porta de madeira pesada tinha uma tranca por fora, e um soldado sempre estava de guarda, uma sombra silenciosa que a lembrava de sua condição. Ela não entendia. Por que ela era diferente? O general Ramiro Fagundes, depois do choque com o brasão, manteve a palavra. As ordens sobre a senhorita Prado eram rígidas, quase brutas. Ninguém podia se aproximar sem sua permissão, e a comida, apesar de simples, vinha em horários certos. Era uma proteção velada, disfarçada de controle, que só aumentava a confusão de Eugênia. Ela sentia o peso do olhar dele, mesmo quando não o via. Sabia que ele estava lá, observando de longe, como um sentinela que nunca dorme. De sua janela estreita, Eugênia via a vida no rancho se desenrolar. Os peões cuidando dos cavalos, o fogo crepitando na cozinha, o cheiro de mate e fumaça de lenha. Era um mundo bruto, de homens rudes, onde a força decidia tudo. Tiros distantes, às vezes, ecoavam pelo pampa, lembrando que a guerra estava sempre à espreita, como um lobo faminto. Cada som,
Cada movimento era carregado de uma tensão que a fazia prender a respiração. Ela se lembrava daquele momento terrível, quando Ramiro viu a marca. A forma como seu rosto, antes tão duro, se abalou. Aquele segundo de fraqueza no general Farrapo. Isso a assustava ainda mais. Eugênia não confiava em homens de farda de nenhum lado. Farrapos ou imperiais, todos pareciam ter a mesma sede de poder, a mesma vontade de controlar. Ela tinha jurado a si mesma que nunca mais deixaria que decidissem sobre seu corpo, sobre seu destino. E agora estava nas mãos de um deles, um homem que a olhava com uma mistura de curiosidade e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Ramiro, por sua vez, não conseguia tirar a imagem da cicatriz da cabeça. O brasão, o mesmo brasão. Ele passava horas observando Eugênia de longe, enquanto ela costurava ou lia um livro velho que a curandeira lhe emprestara. Ela não era uma prisioneira comum. A dignidade em seus gestos, a forma como ela erguia a cabeça mesmo na solidão da cabana, tudo o intrigava. Ele tentava ligar os pontos. A moça, a marca, o passado de sua mãe, o medalhão, o barão Prado Vieira. Tudo se misturava em sua mente, como as nuvens que se formavam sobre o pampa antes de uma tempestade. Uma tarde, ao ver Eugênia caminhar até o pequeno riacho para buscar água, Ramiro sentiu um aperto no peito. Ela parecia tão frágil, carregando o balde pesado, mas ao mesmo tempo tão forte, com aquela altivez que não se dobrava. O general, acostumado a comandar e a ser temido, se viu em uma situação nova. Ele não podia simplesmente ignorá-la, não depois do que viu. Aquela mulher era a chave para um passado que ele havia enterrado, um passado que agora batia à sua porta, exigindo ser desvendado. E por mais que tentasse, ele não conseguia afastar o incômodo, a curiosidade e uma estranha, perigosa admiração que crescia em seu peito, desafiando todas as regras da guerra e de seu próprio coração. Eugênia, sentindo o olhar dele mesmo sem vê-lo, apertou os lábios. O que aquele farrapo queria dela? O que a aguardava naquele rancho, sob o olhar constante de um general que parecia esconder tantos segredos quanto ela? A vida ali, ambígua e perigosa, parecia suspensa por um fio. O vento gelado do pampa parecia sussurrar segredos pelas frestas da pequena cabana, mas os silêncios que pairavam entre Eugênia e o general Ramiro eram muito mais pesados. Ele vinha vê-la quase todo dia, não em uma conversa franca, mas em um jogo de perguntas e respostas que a deixavam exausta. Ramiro chegava austero e ficava de pé, a farda escura marcando sua presença forte. Suas perguntas eram sobre a família dela, sobre a vida na cidade, sobre as terras dos Prado, sempre com um tom de quem queria entender, mas sem nunca revelar o motivo real de seu interesse. Sua mãe ainda vive, senhorita Eugênia? Ele perguntou certo dia, o olhar fixo nela, sem piscar. E seu pai? Eles sempre foram gente de posses, não é? Eugênia, sentada no banco de madeira, sentia o coração apertar a cada palavra. Ela sabia que cada resposta poderia ser uma armadilha. Aquele homem era como um rio profundo, e ela não sabia o que se escondia em suas águas. Meus pais, general, já se foram, ela respondeu, a voz calma, mas com a mente em alerta. E as terras? Elas são da família, sim. Ela evitava dar nomes, datas, qualquer detalhe que pudesse ser usado contra ela. Sua boca falava o necessário, mas sua alma guardava um segredo bem mais pesado. Em seu corpete, costurada com fios firmes, estava a pequena chave. A chave do cofre de cartas do barão Prado Vieira. Um cofre que ela sabia que guardava verdades perigosas. Cada vez que Ramiro a olhava com aquele jeito penetrante, Eugênia sentia a chave pesar em seu peito, um fardo e uma esperança. Ela não podia confiar naquele homem, não importava o que ele tinha visto em sua coxa. Ele era farrapo e ela, prisioneira. Ramiro, por sua vez,
sentia a frustração crescer. As respostas dela eram como água que escorre entre os dedos. Ele queria saber mais, ligar de vez a cicatriz de Eugênia ao seu medalhão, ao passado de sua mãe, ao maldito Barão Prado Vieira. A possibilidade de aquele barão, um caramuru sem escrúpulos, ser seu próprio tio, o irmão da sua mãe, era um veneno em sua mente. Como ele, General Farrapo, poderia lidar com uma verdade tão vergonhosa? A lealdade aos republicanos, a causa que defendia com sangue, brigava com o sangue de sua própria família. Se sua tropa descobrisse, se vissem um pingo de compaixão por uma mulher ligada a esse passado, ele perderia o comando. Ele não podia mostrar fraqueza, não agora. O Pampa congelado, com sua imensidão e seus perigos, parecia espelhar a alma de Eugênia. Uma noite, a solidão e o desespero se tornaram insuportáveis. O guarda da cabana cochilava perto do fogo, e a lua cheia iluminava o caminho. Era a chance dela. Com o coração batendo forte como um tambor de guerra, Eugênia abriu a tranca frágil da porta e escorregou para fora. O vento cortou seu rosto, mas a adrenalina a impulsionava. Ela correu, os pés descalços no chão duro, em direção à escuridão, para o mato denso que prometia esconderijo. Mas o Pampa tinha olhos, e Ramiro uma intuição aguçada. Ele não dormia bem desde que Eugênia chegara. Um barulho diferente, um movimento na sombra, e ele já estava de pé, a arma na mão. Ele a viu, uma silhueta pequena correndo na noite. Sem pensar, Ramiro montou seu cavalo e a alcançou em poucos instantes. A égua freou bruscamente, o general descendo em um pulo, bloqueando a passagem de Eugênia. Ela parou, a respiração presa na garganta, o corpo tremendo não só de frio. A proximidade dele era sufocante. A escuridão da noite não escondia o olhar de Ramiro, que parecia atravessá-la. Ele não gritou, não a ameaçou. Apenas a olhou, com uma mistura de raiva contida e algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Achou mesmo que conseguiria ir longe, senhorita? A voz dele era baixa, grave, mas carregada de uma autoridade que a fez recuar um passo. O cheiro de pólvora e cavalo vindo dele a invadiu. Ela sentia o calor do corpo dele, perigosamente perto do seu, mesmo através da roupa. Um arrepio, uma faísca elétrica percorreu seu braço quando a mão dele, grande e forte, a segurou pelo cotovelo, impedindo-a de correr novamente. Não era um toque agressivo, mas era firme, possessivo, e fez o ar faltar em seus pulmões. Eugênia ergueu o queixo desafiadora, apesar do medo. "Prefiro a morte a ser prisioneira", ela sussurrou, a voz embargada. Ramiro apertou o cotovelo dela, o olhar dele queimando nela no escuro. "Não vai morrer, senhorita. Não até eu saber a verdade." Aquele momento de proximidade forçada era um campo de batalha próprio. A desconfiança mútua era um muro, mas a tensão entre eles, a química perigosa, parecia crescer a cada respiração suspensa, a cada segundo que seus olhos se encontravam sob o Pampa congelado. Ela sentia o controle dele, a força bruta de sua presença, e uma parte dela, para seu próprio horror, sentia um estranho fascínio. Mas o pavor de ser marcada de novo, de perder o controle de seu próprio corpo e destino, era mais forte. Ela se libertou do aperto dele, mas sabia que, por enquanto, estava novamente nas mãos do Farrapo. O dia no rancho amanheceu como tantos outros, com o cheiro forte do mate e a fumaça das brasas subindo ao céu cinzento. Eugênia, como de costume, estava na porta da sua cabana, observando o movimento dos peões e soldados. De repente, um latido forte rasgou o ar. Não era um latido de cachorro manso, mas o rosnado baixo e ameaçador de uma matilha de cães selvagens que vinham do mato, com os olhos famintos fixos nos animais do rancho. O pânico se espalhou. Cavalos relincharam, alguns peões correram para pegar suas armas.
Um dos cães, mais atrevido, se desgarrou do grupo e avançou em direção a um potro novo que tremia de medo perto da cerca. Eugênia, sem pensar, viu o perigo. Aquele potro era tão jovem, tão indefeso. Seu coração se apertou. Em um impulso, ela correu para a frente, batendo palmas e gritando, tentando espantar o animal. "Sai daqui! Vai embora!" Sua voz, embora tremida, carregava uma coragem que ela mesma não sabia que tinha. O cão rosnou para ela, os dentes à mostra, e por um instante a vida da professora esteve em risco. Foi então que o general Ramiro Fagundes agiu. Ele estava ali perto, observando a confusão, e viu Eugênia se colocar em perigo. Com a rapidez de um raio, Ramiro sacou seu facão e, com um grito de comando, avançou, afastando o cão com um golpe certeiro que o fez recuar, uivando. Os outros cães, assustados com a ferocidade do general, voltaram para o mato. Ramiro se virou para Eugênia, o rosto mais fechado que o normal, a respiração pesada. "O que pensa que estava fazendo, senhorita?" A voz dele era um trovão abafado, mas não tinha raiva, apenas uma preocupação que ele tentava esconder. Queria ser mordida? Ou pior? Eugênia sentia o coração na garganta, mas a raiva dele era menos assustadora do que o medo dos cães. "Não podia deixar o potro morrer, general. Ele era só um filhote." Ela respondeu desafiadora, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Ramiro suspirou, passando a mão pelo cabelo. Seus olhos, antes tão duros, pareciam um pouco mais cansados, um pouco menos impenetráveis. Ele a levou de volta para a cabana, empurrando-a gentilmente, mas com firmeza para dentro. O general fechou a porta atrás deles, deixando os soldados e peões do lado de fora, no silêncio que se seguiu ao incidente. "Agora, senhorita", ele disse a voz baixa, quase um sussurro que parecia um comando. "Vamos falar sobre a marca, o que significa, quem fez isso com você." Seus olhos não a deixavam, penetrantes, exigindo a verdade. Eugênia estremeceu, lembrando-se da dor, da vergonha. Ela sabia que tinha que contar, mas não podia entregar o barão ainda. Tinha que se proteger. "Foi para me marcar como propriedade, general." Ela começou, a voz trêmula, mas ganhando força. "Para que eu nunca mais tivesse escolha sobre mim mesma. Para que todos soubessem que eu pertencia a alguém." Ela não deu nomes, não disse porquê, mas a dor em suas palavras era palpável. "Fui marcada para calar, para que minha voz não fosse ouvida, para que eu soubesse meu lugar, para que eu não fosse nada além de um objeto." Ramiro ouviu cada palavra, e a imagem da cicatriz voltou à sua mente. A brutalidade daquele ato, a ideia de alguém marcar uma pessoa como se fosse um animal para calar sua voz. E isso o chocou até a alma. A raiva subiu por ele, uma fúria fria. Ele imaginava a dor, a humilhação. Por um instante, a farda farrapa, a guerra, o inimigo, tudo sumiu. Só restou um homem diante de uma mulher ferida, marcada por uma crueldade que ele não podia aceitar. "Ninguém tem o direito de fazer isso com outro ser humano", ele disse, a voz grave, quase um rosnado. Ele apertou os punhos, sentindo um calor estranho no peito. "Você não é propriedade de ninguém, senhorita." "Ninguém." Havia um lapso de humanidade em seu olhar, um brilho de indignação e um traço de pena. Não, não era pena. Era algo mais profundo, um reconhecimento da dor dela, uma vontade de protegê-la que o assustou. Ele se aproximou um passo, a presença dele preenchendo o pequeno espaço da cabana. "Enquanto estiver sob minha guarda, ninguém mais vai tocar um fio de cabelo seu, entendeu? Ninguém." A promessa era brusca, quase rude, mas a força em sua voz era um bálsamo para a alma ferida de Eugênia. Ela sentiu uma ponta de esperança, uma confusão nova. Aquele homem, o temido general Farrapo, parecia estar oferecendo uma proteção que ela nunca imaginou receber. Naquele mesmo dia, um peão chegou ao rancho ofegante, trazendo notícias da cidade mais próxima. "General!"
Ele gritou, o rosto vermelho de tanto correr. Dizem que o Barão Prado Vieira está consolidando seu poder, tomando mais terras e gado. Um homem impiedoso, general. Temeroso. Ramiro sentiu um arrepio. Prado Vieira. O nome era como uma pedrada em sua cabeça. Ele olhou para Eugênia, que estava pálida, com os olhos arregalados, e ligou os pontos. O brasão, a marca, o mesmo nome. O Barão Prado Vieira. Um caramuru, senhor de terras e gado. Um nome que ele conhecia bem demais. Um pressentimento sombrio se instalou em seu coração, pesado como a névoa da manhã no pampa. Aquele barão, ele sabia, estava ligado à sua própria história, e agora, de forma terrível, a de Eugênia. O perigo, ele percebeu, estava apenas começando. O vento gelado parecia carregar não só a poeira do pampa, mas também os fantasmas de um passado que o general Ramiro Fagundes pensou ter enterrado para sempre. A notícia sobre o Barão Prado Vieira, somada àquela marca na coxa de Eugênia, revirava seu estômago como um mate azedo. Ele se isolou em sua barraca, o medalhão da mãe nas mãos, o brasão gravado no metal frio, queimando-lhe a pele. Sua mãe, uma mulher de riso fácil e olhos tristes, que desapareceu quando ele era apenas um guri. As poucas lembranças que tinha dela eram como névoa, mas o medalhão, esse era real. Um presente dela, com a mesma marca da família Prado. Ele sempre soubera que sua mãe tinha laços com os Prado, uma família de posses, mas também de segredos. Havia sussurros de desonra, de uma ligação proibida, de terras perdidas. A ideia de que o Barão Prado Vieira, aquele homem impiedoso e poderoso que agora cimentava seu domínio na região, pudesse ser seu próprio tio, o irmão de sua mãe, fazia um calafrio percorrer sua espinha. Como um farrapo, um líder que lutava contra os imperiais, poderia ter um caramuru, um tirano, correndo em suas veias. A desmoralização seria completa. Ele sentia o peso do segredo, uma vergonha que o corroía por dentro. Lá fora, a vida no rancho seguia, mas os rumores sobre o Barão Prado Vieira se espalhavam como fogo em campo seco. Os peões e soldados falavam dele com uma mistura de respeito e pavor. Dizem que o barão não tem escrúpulos, cochichava um soldado. Que ele usa a guerra para tomar terras dos pequenos, para aumentar suas posses. Outro completava. Ele não se importa com farrapo ou imperial. Só quer mais gado, mais poder. Era a sombra de um homem cruel, que via a guerra como uma oportunidade para enriquecer, sem se importar com quem passaria por cima. Eugênia ouvia esses sussurros da sua cabana. Cada palavra era como uma pedrada em seu peito. O Barão Prado Vieira. Ela sabia bem quem ele era. O medo, que parecia ter diminuído um pouco com a estranha proteção de Ramiro, voltou com força total, apertando sua garganta. Ela sentia que o barão estava perto, que seus olhos estavam nela, mesmo à distância. Certa manhã, um agregado chegou ao rancho, trazendo mais notícias. General, ouvi dizer que o Barão Prado Vieira está preocupado com uma prisioneira. Uma professora que sumiu de suas terras há alguns dias. Parece que ele enviou alguns de seus homens, disfarçados de viajantes, para a fronteira, procurando por ela. Ramiro ouviu em silêncio, o olhar fixo na fumaça que subia do fogo. Disfarçados. Ele já desconfiava. O barão não era um homem de deixar pontas soltas. Seus homens viriam com certeza. Ele precisava ser cauteloso, proteger Eugênia, não só por ela, mas pelo que ela representava para seu próprio passado. Na cabana, Eugênia ouvia o burburinho. A professora sentiu o corpo gelar. Ele sabia, ele estava procurando por ela. O barão não a deixaria em paz. Seus dedos, quase que por instinto, tatearam a costura de seu corpete, onde a chave estava escondida. O pequeno objeto de metal parecia queimar em sua pele. Ele não sabia, mas aquela chave era a prova,
a verdade que poderia destruir o poder do barão, e talvez a única coisa que poderia realmente libertá-la. A sombra do barão pairava sobre o rancho, densa e ameaçadora, e Eugênia sentia que o tempo para o confronto estava cada vez mais próximo. O pampa se estendia sob um céu cinzento, pesado, como se guardasse todos os segredos do mundo em sua imensidão. Dentro do rancho, o peso da guerra e dos segredos era ainda maior. O general Ramiro Fagundes, com a alma em turbilhão, sentia que precisava desabafar. Ele chamou o Major Siqueira, seu braço direito, um homem de confiança com quem dividia o mate e as angústias da luta. Siqueira, começou Ramiro, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto observava o fogo crepitar na lareira. Essa guerra, ela nos obriga a encarar coisas que a gente queria deixar enterradas. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nas chamas, como se visse nelas as imagens de um passado doloroso. A prisioneira, a senhorita Eugênia. Siqueira, um homem de poucas palavras, apenas acenou esperando. Ele sabia que Ramiro estava inquieto desde a chegada daquela mulher. Ela tem uma marca na coxa, Ramiro continuou, a voz quase inaudível. Um brasão, o mesmo brasão do medalhão da minha mãe. O brasão dos Prado Vieira. Ele virou o rosto para Siqueira, a angústia evidente em seus olhos. Siqueira, eu tenho medo. Tenho medo de que o barão Prado Vieira, aquele caramuru sem alma, seja meu próprio tio, o irmão da minha mãe. O Major Siqueira arregalou os olhos. A notícia era um baque. Um farrapo, um general temido, com sangue caramuru correndo nas veias. A desmoralização seria total se a tropa soubesse. Ramiro sentia isso na pele. Se isso vier à tona, Siqueira, e se descobrirem que meu sangue se mistura com o do inimigo, com um barão que esmaga o povo, eu perco tudo. Perco o respeito, perco o comando, perco a mim mesmo. O peso da lealdade farrapa contra o peso do sangue era um fardo que o esmagava. Ele se sentia preso, com o coração partido entre duas lealdades. Enquanto Ramiro carregava seu segredo, Eugênia sentia o olhar dele sobre si. Ele não era mais apenas o general farrapo, mas um homem com um segredo, e ela sabia que ele a ligava a esse segredo. Ramiro a procurou no fim da tarde, quando o sol já se punha, pintando o céu de tons avermelhados. Ela estava sentada na porta da cabana, observando o pampa. Ele parou a poucos passos, a silhueta imponente contra a luz do poente. Senhorita Eugênia. A voz dele era grave, sem a dureza habitual. Ainda não me contou tudo sobre aquele brasão. Não me contou sobre o barão Prado Vieira. Seus olhos, antes tão frios, agora pareciam carregar uma pergunta, uma exigência silenciosa. Eugênia sentiu um calafrio. Ela sabia que ele estava perto da verdade, perto do que ela guardava com tanto cuidado. O ar entre eles ficou denso, carregado de uma tensão que a fazia prender a respiração. Ela sentia o controle dele, o olhar penetrante que parecia ler sua alma. Mas não podia ceder. Não podia revelar tudo. Ainda não. O que há para contar, general? Ela respondeu, erguendo o queixo, a voz firme apesar do tremor interno. Eu já disse, fui marcada para ser propriedade, para calar. O barão Prado Vieira é um homem poderoso. O que mais o senhor quer saber? Ela se fechou como uma concha que protege sua pérola. Ramiro deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de couro e mate vindo dele a invadiu, misturado a um perfume de terra e pampa. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo uma estranha corrente elétrica parecia percorrer o ar. Eu quero a verdade, senhorita. Sei que sabe mais. Sei que o barão não a marcou por acaso. E sei que você esconde algo. Seu olhar desceu para o peito dela, para a região onde ela sempre mantinha a mão, quase que por instinto. Eugênia sentiu o coração martelar. Ele sabia. Ele desconfiava. Naquele exato momento, a ponta da chave costurada em seu corpete parecia queimar em sua pele.
Ah, General Ramiro, se ele soubesse. Se soubesse que ali, tão perto de seu coração, estava a chave que abria não só o cofre do barão, mas também o passado dele, o segredo da família, a verdade por trás da sua própria marcação. A chave. Ela a havia costurado ali com as próprias mãos, na noite em que soube que seria levada. Uma noite de pavor, mas também de decisão. Ela tinha invadido o escritório do barão, procurado por algo, qualquer coisa, e encontrara um cofre escondido. A chave estava sobre a escrivaninha. Um instinto a fez pegá-la, um pressentimento de que um dia ela seria sua salvação ou sua perdição. Ela sabia que aquelas cartas, guardadas com tanto cuidado pelo barão, eram a verdade. A verdade sobre o porquê de ter sido marcada, o porquê daquele brasão de família ser usado como um símbolo de humilhação. E talvez a verdade sobre a mãe de Ramiro e sobre o que realmente o barão Prado Vieira era capaz de fazer. Eugênia sentiu o peso daquele segredo, um fardo que a ligava ao general, a um homem que ela não confiava, mas que, estranhamente, começava a despertar nela uma mistura perigosa de medo e fascínio. A guerra exterior era brutal, mas a guerra de segredos e corações era ainda mais implacável. O Pampa se estendia sob um céu cinzento, pesado, como se guardasse todos os segredos do mundo em sua imensidão. Dentro do rancho, o peso da guerra e dos segredos era ainda maior. O general Ramiro Fagundes, com a alma em turbilhão, sentia que precisava desabafar. Ele chamou o Major Siqueira, seu braço direito, um homem de confiança com quem dividia o mate e as angústias da luta. "Siqueira", começou Ramiro, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto observava o fogo crepitar na lareira. "Essa guerra, ela nos obriga a encarar coisas que a gente queria deixar enterradas." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nas chamas, como se visse nelas as imagens de um passado doloroso. A prisioneira, a senhorita Eugênia. Siqueira, um homem de poucas palavras, apenas acenou, esperando. Ele sabia que Ramiro estava inquieto desde a chegada daquela mulher. "Ela tem uma marca na coxa." Ramiro continuou, a voz quase inaudível. "Um brasão, o mesmo brasão do medalhão da minha mãe. O brasão dos Prado Vieira." Ele virou o rosto para Siqueira, a angústia evidente em seus olhos. "Siqueira, eu tenho medo. Tenho medo de que o barão Prado Vieira, aquele caramuru sem alma, seja meu próprio tio, o irmão da minha mãe." O Major Siqueira arregalou os olhos. A notícia era um baque. Um farrapo, um general temido com sangue caramuru correndo nas veias. A desmoralização seria total se a tropa soubesse. Ramiro sentia isso na pele. "Se isso vier à tona, Siqueira, e se descobrirem que meu sangue se mistura com o do inimigo, com um barão que esmaga o povo, eu perco tudo. Perco o respeito, perco o comando, perco a mim mesmo." O peso da lealdade farrapa contra o peso do sangue era um fardo que o esmagava. Ele se sentia preso, com o coração partido entre duas lealdades. Enquanto Ramiro carregava seu segredo, Eugênia sentia o olhar dele sobre si. Ele não era mais apenas o general farrapo, mas um homem com um segredo, e ela sabia que ele a ligava a esse segredo. Ramiro a procurou no fim da tarde, quando o sol já se punha, pintando o céu de tons avermelhados. Ela estava sentada na porta da cabana, observando o Pampa. Ele parou a poucos passos, a silhueta imponente contra a luz do poente. "Senhorita Eugênia." A voz dele era grave, sem a dureza habitual. "Ainda não me contou tudo sobre aquele brasão. Não me contou sobre o barão Prado Vieira." Seus olhos, antes tão frios, agora pareciam carregar uma pergunta, uma exigência silenciosa. Eugênia sentiu um calafrio. Ela sabia que ele estava perto da verdade, perto do que ela guardava com tanto cuidado. O ar entre eles ficou denso, carregado de uma tensão que a fazia prender a respiração.
Ela sentia o controle dele, o olhar penetrante que parecia ler sua alma. Mas não podia ceder. Não podia revelar tudo. Ainda não. "O que há para contar, general?" Ela respondeu, erguendo o queixo, a voz firme apesar do tremor interno. "Eu já disse, fui marcada para ser propriedade, para calar. O barão Prado Vieira é um homem poderoso. O que mais o senhor quer saber?" Ela se fechou como uma concha que protege sua pérola. Ramiro deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de couro e mate vindo dele a invadiu, misturado a um perfume de terra e pampa. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo uma estranha corrente elétrica parecia percorrer o ar. "Eu quero a verdade, senhorita. Sei que sabe mais. Sei que o barão não a marcou por acaso. E sei que você esconde algo." Seu olhar desceu para o peito dela, para a região onde ela sempre mantinha a mão, quase que por instinto. Eugênia sentiu o coração martelar. Ele sabia. Ele desconfiava. Naquele exato momento, a ponta da chave costurada em seu corpete parecia queimar em sua pele. Ah, general Ramiro, se ele soubesse. Se soubesse que ali, tão perto de seu coração, estava a chave que abria não só o cofre do barão, mas também o passado dele, o segredo da família, a verdade por trás da sua própria marcação. A chave. Ela a havia costurado ali, com as próprias mãos, na noite em que soube que seria levada. Uma noite de pavor, mas também de decisão. Ela tinha invadido o escritório do barão, procurado por algo, qualquer coisa, e encontrara um cofre escondido. A chave estava sobre a escrivaninha. Um instinto a fez pegá-la, um pressentimento de que um dia ela seria sua salvação ou sua perdição. Ela sabia que aquelas cartas, guardadas com tanto cuidado pelo barão, eram a verdade. A verdade sobre o porquê de ter sido marcada, o porquê daquele brasão de família ser usado como um símbolo de humilhação. E talvez a verdade sobre a mãe de Ramiro, e sobre o que realmente o barão Prado Vieira era capaz de fazer. Eugênia sentiu o peso daquele segredo, um fardo que a ligava ao general, a um homem que ela não confiava, mas que, estranhamente, começava a despertar nela uma mistura perigosa de medo e fascínio. A guerra exterior era brutal, mas a guerra de segredos e corações era ainda mais implacável. Na manhã seguinte, o rancho acordou com a chegada de um novo peão, um homem de poucas palavras e olhos esquivos que se apresentou como Inácio. Ele veio com uma tropa de cavalos, dizendo que os trazia de uma estância vizinha para reforçar os farrapos. Ramiro o observou de longe, um calafrio correndo por sua espinha. O general tinha um faro para o perigo, e algo em Inácio não lhe parecia certo. O homem era muito polido para um peão, e seus olhos, por vezes, se demoravam demais na cabana de Eugênia. Eugênia, da sua janela, também notou o recém-chegado. Inácio era um homem alto, de ombros largos, mas seu olhar era inquieto. Ela o viu se misturar aos outros, mas em vários momentos ele parecia procurar por algo ou alguém. Numa tarde, enquanto ela ia até o riacho buscar água, Inácio apareceu como quem não queria nada, parando perto dela. "A vida aqui é dura para uma senhorita como a senhora, não é?" Ele disse, a voz baixa, quase um lamento. Seus olhos, porém, não demonstravam pena, mas uma curiosidade que a deixou em alerta. Eugênia apertou o balde com força. "É a vida que me coube, peão," ela respondeu, sem dar espaço para mais conversa. Ela sentiu uma apreensão estranha. O jeito dele, a forma como ele tentava se aproximar, tudo indicava que ele não era quem dizia ser. Ela percebeu que Inácio era um dos homens do barão, um espião, e estava ali por ela. A ficha caiu. Estava em perigo duplo, dos farrapos que a mantinham prisioneira e do barão que a queria de volta, talvez para silenciá-la de vez. Ramiro, que a observava de longe, viu a cena. O novo peão, Inácio, se aproximando de Eugênia. Ele sentiu um aperto no peito,
uma mistura de raiva e desconfiança. Ele já tinha percebido a movimentação estranha no rancho, as perguntas disfarçadas que Inácio fazia sobre a prisioneira. Era um espião. O barão estava agindo. O general intensificou a vigilância. Ninguém no rancho, nem mesmo seus homens de confiança, sabiam a verdade sobre Eugênia e seu passado ligado ao barão. Ele não podia arriscar. Ramiro passou noites em claro, traçando planos em sua mente. O barão queria Eugênia de volta. Ele precisava usar isso a seu favor. Talvez Eugênia pudesse ser uma isca para o barão, ou a chave para desvendar todos os segredos que o assombravam. A atração que sentia por aquela mulher, a forma como seu olhar se demorava nela, brigava com a desconfiança que a guerra e o sangue impunham. Ele não podia se dar ao luxo de fraquejar, mas o fascínio era inegável. Ramiro sabia que estava entrando em um jogo perigoso, onde os sentimentos e os segredos se misturavam na imensidão do Pampa, e a vida de Eugênia, e talvez a sua própria, estava em jogo. O Pampa dormia sob a escuridão da noite, mas a paz não durou muito. De repente, um grito agudo cortou o silêncio, seguido por tiros e o relinchar assustado dos cavalos. "Ataque, Caramuros!" A voz de um sentinela ecoou, e o rancho farrapo mergulhou no caos. O cheiro de pólvora queimada invadiu o ar, misturando-se ao pavor. Eugênia, em sua cabana, acordou sobressaltada, o coração batendo descompassado. As paredes de madeira pareciam tremer com o barulho da batalha do lado de fora. Ela ouvia os gritos dos homens, o choque de facões, os tiros. O medo a paralisou por um instante, o antigo pavor de ser pega, de ser marcada, voltando com força total. Mas não havia tempo para se encolher. A porta da cabana foi arrombada com um estrondo, e um homem, com o rosto coberto por um lenço, invadiu o pequeno cômodo. Não era um farrapo. Eugênia viu a crueldade em seus olhos, a arma em sua mão. Ele veio por ela. Mas antes que o homem pudesse alcançá-la, uma sombra imponente preencheu a porta. Era o general Ramiro Fagundes, com o facão em punho, os olhos faiscando na penumbra. Ele agiu com a velocidade de um raio, derrubando o invasor com uma força brutal. O corpo do Caramuru caiu no chão, e Ramiro se virou para Eugênia, a respiração pesada, mas o olhar fixo nela. "Venha!" ordenou ele, sua voz grave, mas com uma urgência que a fez obedecer sem pensar. Ele a puxou pelo braço, não com delicadeza, mas com uma firmeza que a arrastou para fora da cabana, para o meio da batalha que se desenrolava no rancho. O caos era total. Tiros rasgavam o ar, homens lutavam corpo a corpo, e o fogo já começava a consumir um dos galpões. Eugênia, no meio daquela carnificina, sentiu-se protegida pela presença de Ramiro. Ele a mantinha perto, usando seu próprio corpo como um escudo enquanto lutava. Um Caramuru se aproximou e Ramiro o enfrentou com uma ferocidade que ela nunca vira. Cada golpe, cada movimento do general era preciso e mortal. Ele não era apenas um comandante, era um guerreiro. E ele a defendia com uma determinação que a surpreendeu. Em um momento de confronto intenso, um Caramuru tentou flanquear Ramiro, vindo por trás. Eugênia, que estava presa entre a parede da cabana e o corpo do general, viu o perigo. Sem pensar, ela gritou: "Atrás de você, general!" Ramiro se virou a tempo, desviando do golpe fatal e revidando. Ele a olhou por um segundo, um reconhecimento silencioso passando entre eles, antes de voltar à luta. A proximidade era quase insuportável. Eugênia sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de suor, pólvora e sangue, a força de seus músculos tensos. A cada movimento seus corpos se roçavam, um toque acidental da mão dele em sua cintura, um roçar de ombros que parecia elétrico em meio ao inferno. Ela via o rosto dele, marcado pela sujeira e pela tensão, mas com uma determinação inabalável. O general Farrapo, o homem temido, estava ali, lutando não só pela sua tropa,
mas por ela. Um tiro passou raspando perto deles, e Ramiro a empurrou para baixo, cobrindo-a com o próprio corpo por um instante. Ela sentiu o peso dele sobre si, a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito dele contra o dela. Naquele segundo, debaixo do general Ramiro, Eugênia viu o homem por trás da farda, o homem que arriscava a vida para salvá-la. A imagem do brasão em sua coxa, o segredo que os unia, brilhou em sua mente. Ela não confiava em homens de farda, mas naquele momento Ramiro não era apenas um farrapo, ele era sua única esperança. Quando os caramurus finalmente recuaram, levados pela resistência feroz dos farrapos, o rancho estava em ruínas, mas a vida havia sido preservada. Ramiro se levantou, ofegante, e ajudou Eugênia a ficar de pé. O olhar dele sobre ela era intenso, quase um questionamento silencioso. Eugênia, em meio aos escombros e à fumaça, sentiu uma nova admiração por aquele homem. Ele, por sua vez, notara a coragem dela, a forma como ela alertara sobre o perigo, a perspicácia em um momento de tanto medo. A tensão entre eles, antes marcada pela desconfiança e pelos segredos, agora ganhava uma nova camada, uma faísca perigosa de reconhecimento e uma química que a guerra não conseguiria apagar. O rancho, depois do ataque, parecia um campo de batalha abandonado. A fumaça ainda subia dos escombros de um galpão queimado, e o silêncio que se seguiu aos tiros e gritos era pesado, quase ensurdecedor. Os farrapos se recompunham cuidando dos feridos, e Eugênia, com o coração ainda batendo forte, observava a tudo. Foi quando seus olhos caíram sobre o general Ramiro. Ele estava encostado numa cerca, o rosto pálido, a mão apertando o braço esquerdo. Um corte feio, profundo, sangrava na altura do ombro, manchando sua farda escura. Eugênia sentiu um aperto no peito. Ele a havia defendido com a própria vida e agora estava ferido. A cena da luta, a forma como ele a cobriu com o corpo, ainda estava viva em sua mente. O medo dele, o farrapo temido, a assustava. Mas o homem ali, ferido e vulnerável, despertava nela uma nova e perigosa emoção. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou. General, sua voz saiu mais preocupada do que pretendia. O senhor está ferido. Precisa cuidar disso. Ramiro ergueu o olhar, surpreso com a proximidade e a preocupação dela. Ele tentou disfarçar a dor, mas um leve tremor em sua mão o traiu. É só um arranhão, senhorita. Nada demais. Nada demais. Está sangrando muito. Ela insistiu, ignorando o tom de comando dele. Ela lembrou das ervas que a curandeira usava, dos panos limpos que guardava. Venha, eu posso ajudar. Tenho alguns conhecimentos. Ele hesitou por um segundo, a desconfiança ainda lutando com a dor. Mas o rancho estava um caos, e os homens de confiança dele estavam ocupados. Com um suspiro, Ramiro cedeu, seguindo-a até a pequena cabana de Eugênia, que, por sorte, não havia sido atingida. Lá dentro, na penumbra, Eugênia pediu que ele tirasse a farda. Ramiro obedeceu devagar, revelando a ferida. O corte era mais profundo do que parecia, e o sangue escorria. A proximidade forçada, o corpo forte do general exposto, o cheiro de suor e sangue, tudo fez o ar faltar nos pulmões de Eugênia. Ela sentiu um arrepio. A tensão entre eles era quase palpável, misturada à urgência do momento. Com cuidado, ela pegou um pano limpo e começou a limpar a ferida, seus dedos leves e firmes. Ramiro a observava, os olhos fixos nela, uma intensidade que a fazia prender a respiração. Cada toque, cada movimento dela era um fio invisível que os conectava. É uma marca de fogo, não é? Ramiro sussurrou, a voz rouca pela dor e pela proximidade, enquanto ela limpava o sangue de seu ombro. Como a sua. Eugênia estremeceu. Sim, general. Fogo, para deixar claro que eu não era mais dona de mim. Para me calar. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na ferida dele, mas sua mente longe.
Eles me marcaram para que eu não contasse o que sabia, para que eu não revelasse o que vi, o que ouvi. Era para calar um escândalo, general. Um segredo grande demais para ser guardado. Ramiro sentiu um calafrio percorrer a espinha. Escândalo, segredo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele viu a sinceridade nos olhos dela, a dor ainda presente. Aquele não era um pedido de piedade, mas uma confissão. Um escândalo, ele repetiu, a voz quase inaudível. Que tipo de escândalo? Eugênia apertou os lábios, hesitando. Ela estava revelando demais, mas a vulnerabilidade dele a desarmava. Um escândalo que envolvia poder, terras e pessoas. Pessoas que foram tiradas de seus lares. Marcas feitas não só na pele, mas na alma. Ramiro sentiu um nó na garganta. Ele sabia que ela estava falando de sua própria família, da história de sua mãe, do barão Prado Vieira. Com a mão livre, ele tateou o peito, puxando o medalhão de debaixo da camisa. O metal frio brilhou na penumbra. Este brasão, ele disse, mostrando-o a ela, é o mesmo da sua coxa. O brasão dos Prado Vieira. Minha mãe me deu antes de desaparecer. Eu sempre soube que ela tinha laços com essa família, mas eu nunca quis encarar a verdade. Sempre achei que o barão Prado Vieira fosse apenas um inimigo, mas agora... Ele a olhou nos olhos, a angústia evidente. Eu tenho medo. Medo de que ele seja meu próprio tio, o irmão da minha mãe, o homem que talvez tenha feito o mesmo com ela. A confissão dele, vinda de um general tão fechado e temido, atingiu Eugênia como um raio. O passado deles estava entrelaçado de uma forma terrível. A ponte da confiança, antes uma miragem distante, começou a se formar entre eles, frágil como um fio de seda, mas real. Ela sentia o peso do segredo compartilhado, a dor mútua que os unia. Naquele momento, no meio do rancho em ruínas, a guerra parecia distante. Apenas eles dois existiam. Um homem ferido e uma mulher que o curava, unidos por um brasão, um segredo e um destino que começava a se desenhar no pampa. O rancho ainda cheirava a fumaça e a pólvora, mas dentro da pequena cabana, um silêncio pesado se instalou entre Eugênia e o general Ramiro. A mão dela, ainda sobre o ombro ferido dele, sentia o calor da pele, a respiração dele pesada e próxima. A confissão de Ramiro, a revelação do medalhão e a suspeita de que o barão Prado Vieira fosse seu tio havia quebrado uma barreira. Eugênia sentia o coração apertar, uma mistura de medo e uma estranha perigosa compaixão. Ela o olhou nos olhos, a tristeza dele tão profunda que parecia refletir a dela. Aquele homem, general Farrapo, temido por tantos, estava ali, vulnerável, com uma ferida no corpo e outra na alma. Ele havia se aberto para ela, uma prisioneira. E, naquele momento, Eugênia soube que precisava arriscar. Precisava confiar, pelo menos um pouco. A chave que pesava em seu corpete não era mais apenas seu segredo. Era o segredo de ambos. Com a mão ainda no ombro dele, Eugênia respirou fundo. General, ela começou, a voz um sussurro rouco, o escândalo que me fez ser marcada. Ele está guardado. A verdade está em um lugar que só uma coisa pode abrir. Ramiro a olhou, a testa franzida, a dor no ombro parecendo diminuir diante da intensidade das palavras dela. Que lugar, senhorita? Do que está falando? Eugênia soltou o ombro dele, os dedos buscando a costura de seu corpete. A umidade do suor, o tremor em suas mãos, tudo tornava o momento mais tenso. Ramiro observava cada movimento dela, os olhos presos na mão que tateava o tecido. Ela sentia o olhar dele queimando nela, a proximidade, o controle silencioso que ele exercia, mesmo ferido. A respiração dela ficou suspensa. Devagar, com cuidado para não se ferir, Eugênia desfez alguns pontos da costura. Seus dedos puxaram um pequeno objeto envolto num pedaço de pano. Era uma chave. Pequena, antiga, de metal escurecido pelo tempo.
Ela a estendeu para Ramiro, a palma da mão tremendo levemente. Esta chave, não, ela disse a voz quase inaudível, abre o cofre do barão, o cofre de cartas do barão Prado Vieira. Ele guarda ali todos os seus segredos, as provas de suas maldades, e a verdade sobre a minha marca, e talvez a verdade sobre sua mãe, general. Ramiro sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo ao ver a chave. Não era uma chave qualquer, era um pedaço do quebra-cabeça que o assombrava há anos. A chave para o passado de Eugênia, para o passado de sua mãe, para o passado dele. Ele pegou a chave da mão dela, seus dedos roçando os dela por um segundo, e uma faísca perigosa, inegável, pareceu acender entre eles. O metal frio da chave em sua palma parecia queimar. O cofre do barão. Ele sussurrou, a mente girando. Então o casarão dele, é lá que a verdade está. Ele levantou os olhos para ela, uma nova determinação brilhando em seu olhar. A dor no ombro parecia ter sumido, substituída por uma sede de justiça e de respostas. Onde fica esse cofre? É fácil de encontrar. Eugênia balançou a cabeça. Não, é um cofre escondido, na parede falsa atrás da lareira do escritório dele. Só eu sei o local exato. Eu o vi uma vez, por acaso, antes de ser levada. E eu sei o que há lá dentro, general. Cartas, documentos, provas de como ele usou a guerra para roubar terras, para destruir famílias. E o motivo real da minha marca. A magnitude do que ela carregava, aquele pequeno objeto que podia desvendar tantos segredos, atingiu Ramiro com força. Aquela mulher, que ele mantinha prisioneira, era a chave para sua própria redenção, para a verdade que poderia limpar o nome de sua mãe e desmascarar o barão. Então, o casarão é o lugar. Ramiro repetiu, a voz grave, quase um plano já se formando em sua mente. Ele apertou a chave na mão, sentindo o peso da responsabilidade e da esperança. Precisamos ir até lá, senhorita. Precisamos desvendar esses segredos, e rápido, antes que o barão decida que é hora de calar você de vez. Ele a olhou, o controle em seu olhar, mas também uma promessa silenciosa de proteção. A atração entre eles, antes um fogo brando, agora crepitava, alimentada pelos segredos compartilhados e pelo perigo que os esperava. O destino dos dois e a verdade do Pampa estavam naquela pequena chave. O rancho ainda estava em desordem, mas a mente do general Ramiro Fagundes já trabalhava com a velocidade de um raio. A chave em sua mão era o peso da verdade, e ele sabia que não podia mais esperar. Chamou alguns de seus homens mais leais, os que já tinham provado sua coragem e discrição em outras missões perigosas. Não eram muitos, apenas 3, homens de confiança que entendiam o valor do silêncio e da lealdade. O plano era ousado. Invadir o casarão do barão Prado Vieira em plena noite, para desvendar os segredos guardados no cofre. Enquanto Ramiro explicava a seus homens os detalhes, Eugênia observava de perto, com o coração acelerado. Ela ouvia cada palavra, cada movimento no mapa improvisado que o general desenhava na terra. Quando ele terminou, Eugênia se aproximou, sua voz firme, apesar do tremor que sentia por dentro. "General", ela começou, e todos os olhares se voltaram para ela. "Eu preciso ir junto." Ramiro virou-se, a testa franzida. "É perigoso demais, senhorita. Não é lugar para uma mulher." "Não é lugar para uma mulher?" Ela retrucou, erguendo o queixo. "Foi uma mulher que trouxe a chave, general. E sou eu quem sabe o lugar exato do cofre. Sou eu quem conhece os cantos daquele casarão. Sem mim, o senhor pode procurar a noite inteira e não achará nada." A coragem dela, misturada à sua vulnerabilidade, desarmava Ramiro de uma forma que ele não esperava. Ela tinha razão. Ela era a peça que faltava. Ramiro a olhou nos olhos, um segundo que durou uma eternidade. Os soldados observavam, curiosos. O general suspirou, um som pesado.
Certo, senhorita, mas sob minhas ordens, e sem um pio. A noite caiu, escura e fria, como um manto pesado sobre o pampa. O vento gelado assobiava e as estrelas pareciam piscar alertas no céu. A pequena tropa, agora com Eugênia, montou a cavalo, seguindo Ramiro para a missão perigosa. Eugênia estava num cavalo emprestado, o corpo tenso pela aventura e pelo perigo que se aproximava. Ela sentia o cheiro forte dos cavalos, da terra molhada, e o perfume sutil de pólvora que parecia acompanhar Ramiro onde quer que ele fosse. A viagem era longa, cortando o pampa hostil, onde cada sombra parecia esconder um perigo. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos cascos dos cavalos e pelo assobio do vento. Eugênia sentia o controle de Ramiro em cada movimento, em cada ordem silenciosa que ele dava aos homens. Ele liderava com uma segurança que a fazia confiar, mesmo que a desconfiança ainda lutasse em seu peito. Em um momento, o cavalo de Eugênia tropeçou em uma pedra solta e ela perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse cair, a mão forte de Ramiro a segurou pelo braço, firme, impedindo a queda. Um toque acidental que durou apenas um segundo, mas que pareceu elétrico, fazendo um arrepio correr por seu corpo. O olhar dele encontrou o dela na escuridão, intenso, quase uma pergunta, uma preocupação velada. A respiração de Eugênia ficou suspensa e ela sentiu o calor do corpo dele, perigosamente perto. Aquele toque, aquela proximidade, era uma confissão silenciosa de algo que desafiava a guerra, a razão e o medo. Era uma atração inegável, nascida no perigo e no segredo. Ela sentia o controle que ele exercia, um poder que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Ele era um farrapo, um homem de guerra, mas havia algo nele que a puxava, uma força silenciosa que a fazia querer desvendar seus próprios segredos. Ao longe, as luzes pálidas de um casarão se ergueram na escuridão. Era o casarão do Barão Prado Vieira, imponente e silencioso, como um predador à espreita. O coração de Eugênia martelou no peito. Aquele lugar, antes um símbolo de medo e humilhação, agora se tornava o palco da verdade. O destino deles, entrelaçado pela marca e pela chave, estava prestes a ser desvendado. Ramiro a olhou mais uma vez, um brilho de determinação em seus olhos, e ela sentiu que juntos eles enfrentariam o que quer que os esperasse. O perigo estava à frente, mas a promessa de liberdade e de um amor inesperado era uma luz no fim da escuridão do Pampa. O casarão do Barão Prado Vieira aparecia na escuridão, uma sombra pesada contra o céu sem estrelas. O vento frio da noite parecia sussurrar avisos, e Eugênia sentia o coração na garganta. Ela estava ali, ao lado do general Ramiro Fagundes, entrando escondida na casa do homem que a marcara. Cada passo era um esforço, cada folha seca que fazia barulho sob seus pés parecia um grito. O pavor de ser pega, de ter tudo em vão, a gelava. Ramiro estava à frente, seus movimentos silenciosos e precisos. Ele era como um caçador, e ela, a guia. A mão dele, por um segundo, tocou a dela ao passarem por um arbusto. Um toque rápido que a fez prender a respiração. A eletricidade entre eles, mesmo no meio de tanto perigo, era inegável. Ela sentia o controle dele, a força de sua presença, e uma estranha confiança crescia em seu peito, misturada ao medo que a guerra impunha. Eles entraram pela porta dos fundos, que Eugênia sabia ser menos vigiada. O cheiro de cera e madeira velha encheu suas narinas. O casarão estava silencioso, mas não vazio. Havia luzes acesas em algumas janelas do andar de cima, e vozes abafadas vinham de um salão distante. O barão estava lá. A tensão se tornou quase podia ser tocada, densa como a névoa do Pampa. Eugênia fez um gesto, indicando o caminho para o escritório do barão. Seus pés conheciam cada curva daquele lugar, cada tábua que rangia. Ramiro e seus homens seguiam, os olhos atentos a cada sombra. No escritório, a lareira estava apagada,
mas o calor das brasas ainda deixava um calorzinho no ar. Eugênia foi direto para a parede de pedra atrás da lareira, onde a chama costumava dançar. Ela apontou para um ponto específico, um tijolo que se mexia um pouco. Ramiro, com sua força, empurrou. Uma parte da parede se moveu, revelando um lugar escuro. Lá dentro, um pequeno cofre de metal, escondido há anos. O coração de Eugênia martelou. Era ali. A verdade estava ali. Ramiro pegou a chave que Eugênia lhe dera. A mão dele tremia levemente ao inseri-la na fechadura. O clique foi baixo, mas ecoou como um trovão no silêncio do cômodo. Ele abriu a porta do cofre e um cheiro de papel velho e guardado invadiu o ar. Dentro, muitas cartas velhas e amareladas, documentos com selos antigos e um caderno com anotações de transações. Eugênia e Ramiro se inclinaram, seus ombros quase se tocando na penumbra. A luz fraca do lampião de Ramiro iluminava as palavras escritas à mão. Eugênia pegou um papel, os olhos correndo pelas linhas. "General", ela sussurrou, a voz embargada. "Aqui está. O motivo da minha marca não foi para me ter como propriedade, mas para me calar. Para que eu não falasse sobre as terras que ele roubou, sobre os agregados que ele expulsou e sobre a mulher que ele fez desaparecer." Ramiro pegou outro documento, seus olhos fixos em um nome. "Minha mãe." "Anders", ele sussurrou, o choque visível em seu rosto. As cartas falavam de um segredo antigo, de um amor proibido entre a mãe de Ramiro e um dos irmãos do barão, um amor que o barão não podia permitir. O brasão, queimado na coxa de Eugênia, não era de posse, mas uma marca de aviso, de vergonha, para que ela soubesse o que acontecia a quem desafiava a família Prado Vieira. E a mãe de Ramiro havia sido a primeira vítima, calada e sumida para proteger a reputação e as terras da família. O general sentiu o sangue gelar nas veias. O barão Prado Vieira não era apenas seu tio. Era um monstro que havia destruído sua própria irmã, a mãe de Ramiro, e tentado fazer o mesmo com Eugênia para manter seus segredos enterrados. O passado triste e cruel de sua família, o sangue caramuru que corria em suas veias, era mais cruel do que ele jamais imaginou. A verdade, clara e dura, se revelava ali, nas mãos deles, sob a luz fraca do lampião. E com ela, a certeza de que a guerra deles era muito mais pessoal do que ele jamais poderia ter imaginado. O casarão, que antes parecia guardar seus segredos em um silêncio pesado, de repente se encheu de barulho e movimento. Um grito agudo de um dos guardas do barão rasgou o ar, ecoando pelos corredores. "Intrusos! Farrapos!" A voz desesperada. O alarme se espalhou como fogo em campo seco. Tiros e gritos de comando começaram a ecoar. Cada som, um golpe no coração de Eugênia. O pavor a gelou, mas ela se agarrou às cartas, a prova que segurava em suas mãos trêmulas. Ramiro, com o facão em punho, empurrou Eugênia para trás da lareira, protegendo-a enquanto seus poucos homens enfrentavam os guardas do barão que surgiam de todos os lados. A luta violenta irrompeu dentro do casarão, o choque de metal, os gritos, o cheiro de pólvora misturado ao luxo sufocante da casa. Ramiro lutava com a ferocidade de um leão, seus olhos fixos em Eugênia, em sua segurança mesmo em meio ao caos. Foi então que ele apareceu. O barão Prado Vieira, imponente e furioso, desceu a grande escadaria, seus olhos de águia fixos em Ramiro e Eugênia. Ele trazia uma arma na mão, o rosto retorcido de raiva. Então o bastardo farrapo e a puta marcada vieram buscar o que não lhes pertence. A voz do barão era um rosnado, cheia de desprezo. "Acharam que podiam desenterrar meus segredos, Ramiro? Acharam que podiam macular o nome dos Prado Vieira?" Ramiro deu um passo à frente, as cartas firmes em sua outra mão. "Seus segredos são a verdade, barão. A verdade sobre a morte da minha mãe, sobre as terras que roubou, sobre a marca que colocou nesta mulher inocente.
Você não é um Prado Vieira, é um monstro. O barão riu, um som seco e cruel. Monstro! Eu sou a honra desta família, Ramiro. E você? Você é um farrapo imundo, com o sangue sujo de sua mãe nas veias. Não se esqueça de quem você é, garoto. Você carrega o mesmo sangue que eu, o mesmo brasão. Ele olhou para o medalhão no peito de Ramiro, que se tornara visível com o movimento da luta. Você acha que pode se livrar do seu passado assim? Acha que pode trair sua família, seu sangue, por uma prisioneira marcada? Aquelas palavras, a lembrança do sangue caramuru correndo em suas veias, atingiram Ramiro como um raio. Uma pontada de dúvida, de vergonha, tentou corroer sua determinação. Eugênia, observando a cena de trás da lareira, sentiu o coração apertar. Ela viu a luta interna no olhar de Ramiro, o veneno das palavras do barão. Mas Ramiro olhou para Eugênia, para a cicatriz em seu rosto, para as cartas em sua mão. Ele se lembrou da dor dela, da injustiça, da crueldade que o barão havia imposto a tantos, incluindo sua própria mãe. O sangue caramuru podia correr em suas veias, mas a honra de um farrapo, a justiça que ele defendia, era mais forte. Ele apertou o medalhão de sua mãe, o mesmo que trazia o brasão Prado Vieira. Seus olhos encontraram os de Eugênia, e ela viu a escolha sendo feita. Não era apenas uma batalha, era uma quebra, um renascimento. Com um grito de raiva e libertação, Ramiro arrancou o medalhão do pescoço. Seus olhos fixos no barão, ele caminhou até o braseiro da lareira, que ainda guardava algumas brasas acesas. Sem hesitar, ele jogou o medalhão no fogo, o metal frio chiando ao tocar a brasa quente. O brasão, símbolo de sua família e de sua vergonha, começou a derreter, a se deformar, como se estivesse sendo purificado pelo fogo. Este brasão, barão, não me define mais. Ramiro gritou a voz alta e clara, ecoando pelo salão. Eu rompo com este sangue, com esta vergonha, com este passado de crueldade. Eu sou Ramiro Fagundes, general farrapo, e minha lealdade é à justiça e não ao seu nome imundo. Ele se virou para Eugênia, as cartas nas mãos, e a puxou para seu lado, protegendo-a com um gesto que não deixava dúvidas. Os poucos homens de Ramiro, que lutavam contra os guardas do barão, pararam por um instante, testemunhando o ato de seu general. Eles viram o fogo, o medalhão derretendo e a determinação no olhar de Ramiro. Não havia mais dúvidas sobre sua lealdade. Esta mulher, Ramiro declarou, a voz grave e forte, olhando para os soldados farrapos e para o barão que observava chocado. É uma vítima dos crimes deste homem, e ela está sob minha proteção. O barão, vendo seu poder desmoronar diante de seus olhos, tentou reagir, mas os homens de Ramiro, revigorados pela escolha de seu general, avançaram com força renovada. Em poucos instantes, o barão Prado Vieira foi subjugado, suas armas tomadas. Suas mentiras, seus segredos, expostos pelas chamas da verdade e pela coragem de um homem que escolheu romper com seu próprio sangue em nome da justiça. O casarão, antes símbolo de seu poder, agora se tornava o palco de sua queda e do início de uma nova história. O casarão do barão Prado Vieira, antes um templo de segredos e maldade, agora era um palco de desordem. O barão, com o rosto pálido e os olhos cheios de ódio, foi levado pelos homens de Ramiro, suas palavras vazias de ameaças ecoando nos corredores. A verdade contida nas cartas e documentos espalhados pelo chão não podia mais ser escondida. Os segredos sobre as terras roubadas, as famílias destruídas e a desonra da mãe de Ramiro se espalharam como o vento do pampa. Eugênia sentiu um peso sair de seus ombros, uma libertação que a fazia respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. A marca em sua coxa, antes um símbolo de vergonha e posse, agora era a prova de sua coragem e da verdade revelada. Ramiro, com o rosto sujo de fuligem e o braço ferido, chamou seus homens para o pátio. A tropa, cansada da batalha, se reuniu.
os olhares curiosos e alguns desconfiados. Eugênia observava de longe, o coração apertado. Ela sabia que a escolha de Ramiro de defender uma prisioneira imperial e de expor a podridão de sua própria família não seria fácil de engolir. Camaradas! A voz de Ramiro soou forte, apesar da rouquidão. O barão Prado Vieira foi desmascarado. Ele não é farrapo, nem mesmo um homem de honra. É um tirano que usava a guerra para seus próprios lucros, que marcava pessoas como gado para calar seus crimes. Ele ergueu as cartas, os documentos e a pequena chave para que todos vissem. Esta mulher, a senhorita Eugênia Prado, foi uma de suas vítimas. E a marca que ela carrega é a prova da crueldade dele, a prova de que ele não se importa com ninguém. Alguns farrapos murmuraram, seus olhos fixos em Eugênia, depois em Ramiro. Um deles, um sargento velho e rabugento, deu um passo à frente. General, com todo o respeito, mas defender uma mulher ligada aos caramurus e expor a própria família, isso pode enfraquecer a tropa. Ramiro o encarou, o olhar frio e determinado. Minha lealdade é à justiça, sargento, não a um sangue podre que mancha a causa farrapa. Se ter a coragem de lutar pela verdade, mesmo que ela doa, enfraquece a tropa, então que seja. Mas eu acredito que a justiça e a honra são mais fortes do que qualquer vergonha. Quem está comigo está com a verdade. O silêncio pairou por um instante, pesado como chumbo. Eugênia prendeu a respiração, sentindo um nó na garganta. Então, um a um, os farrapos começaram a acenar com a cabeça. O major Siqueira, seu braço direito, foi o primeiro a se postar ao lado de Ramiro, seguido por outros. A maioria, vendo a força e a justiça nas palavras de seu general, permaneceu fiel. A confiança foi reafirmada. Quando a manhã se fez mais clara e os farrapos se ocupavam de organizar o casarão e prender os cúmplices do barão, Ramiro e Eugênia se encontraram em um canto mais afastado, sob a sombra de um velho jacarandá. O cansaço pesava em seus corpos, mas uma emoção nova e poderosa os envolvia. O Pampa, recém-limpo da batalha, parecia respirar em paz. Ramiro a olhou, os olhos cansados, mas cheios de uma luz diferente. Ele estendeu a mão e Eugênia a pegou, sentindo o calor e a força daquele toque que agora não a assustava mais, mas a confortava. A proximidade dele era um bálsamo. Você foi muito corajosa, senhorita Eugênia. Ele sussurrou, a voz rouca. Mais do que qualquer homem que conheço. Eugênia sentiu o rosto esquentar. E o senhor, general, foi um homem de verdade. Lutou pela justiça mesmo contra seu próprio sangue. Ela sentiu que podia finalmente ser ela mesma, sem máscaras, sem segredos. Ele se aproximou um passo e Eugênia sentiu a respiração suspensa. O ar entre eles vibrava, carregado de tudo o que haviam passado, de todos os medos e segredos, e da atração inegável que havia crescido entre eles. Os olhos de Ramiro desceram para os lábios dela, e um tremor percorreu o corpo de Eugênia. O controle dele era palpável, mas agora era um controle que ela desejava. Devagar, com uma ternura que ela não esperava, Ramiro levou a mão ao rosto dela, o polegar roçando sua bochecha. O toque foi leve, mas elétrico, fazendo o coração de Eugênia saltar no peito. Ele se inclinou e ela fechou os olhos, sentindo o cheiro de terra, pólvora e a essência dele. Então, os lábios dele encontraram os dela. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo lento, profundo, cheio de uma promessa silenciosa. Era um beijo que selava o fim de uma jornada de dor e o início de um novo caminho. Um beijo que dizia, eu confio em você, eu te protejo, eu te quero. A química entre eles explodiu não em fogo, mas em uma corrente suave e poderosa que unia suas almas. Eugênia se sentiu livre, como nunca antes. A marca em sua coxa ainda estava lá, mas agora era uma cicatriz de vitória, não de humilhação.
e Ramiro, ao abraçá-la, sentiu a paz que tanto buscava. Ele havia se reconciliado com seu passado, abraçando um futuro que ele não esperava, ao lado da mulher que o havia obrigado a encarar a verdade. Sob o sol que nascia sobre o Pampa, o compromisso deles era selado, forte e verdadeiro, nascido da dor e renascido na esperança. Os anos se passaram como o vento que sopra livre pelo Pampa, levando as nuvens de guerra e trazendo os céus de bonança. A paz de Poncho Verde havia chegado, e com ela, a promessa de um novo tempo para o Rio Grande. O Rancho Farrapo, antes um posto de guarda frio e tenso, tinha se transformado em uma estância de vida, com paredes de pedra mais firmes, um jardim florido e o cheiro doce de pão assando no forno. No pátio, sob o sol brando do entardecer, Eugênia observava seus filhos. Um guri de cabelos escuros como os de Ramiro e uma menina de olhos vivos que herdara a força de sua mãe. Eles corriam, rindo, atrás de um galo no terreiro, a alegria deles enchendo o ar. Dona Eugênia Prado de Fagundes, agora uma senhora de 30 anos, sentia o coração leve. Aquele era o seu lar, o seu porto seguro, construído com amor e a coragem de um passado que ela nunca mais deixou que a definisse. A marca em sua coxa, antes um símbolo de dor e humilhação, tinha virado uma lembrança de sua força, um silêncio eloquente de tudo que ela havia superado. Ela era livre, dona de si e de seu destino. O general Ramiro Fagundes, agora um estancieiro, observava a cena de perto, o mate na mão. Ele não usava mais a farda todos os dias, mas a postura altiva e o olhar profundo ainda denunciavam o líder que fora. Contudo, em seu rosto havia uma serenidade nova, um brilho nos olhos que só o amor e a paz podiam trazer. Ele não era mais apenas o general Ramiro Fagundes, o homem temido da guerra, mas um pai, um marido, um homem reconciliado com sua própria história. Eugênia se aproximou dele e Ramiro a abraçou pela cintura, um gesto de carinho que se tornara natural com os anos. Aquele toque antes elétrico e cheio de tensão, agora era pura ternura, uma confirmação silenciosa de uma união que desafiara a tudo. Eles são a nossa paz, não são, Ramiro? Ela sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele, o olhar fixo nos filhos. Ramiro apertou-a mais perto. São, minha prenda, são a nossa maior vitória. Ele tirou do bolso de sua camisa um pequeno medalhão. Não era o antigo, aquele que fora queimado no braseiro do casarão do barão. Era um novo, simples, sem brasão, apenas com as iniciais RE gravadas por Ramiro e Eugênia. Este é o meu brasão agora, ele disse, a voz grave e cheia de emoção. O brasão do nosso amor, da nossa família. Eugênia olhou para o medalhão, depois para ele, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se lembrava do fogo, daquele ato de Ramiro de queimar seu passado, de romper com o sangue que o envergonhava. Ela sabia o quanto aquilo custara a ele e o quanto a libertara também. Eu escondia minhas feridas, Eugênia, ele continuou, a voz baixa, quase uma confissão. As feridas da minha mãe, as feridas do meu próprio sangue. Eu as escondia até de mim, mas você me forçou a encará-las. O amor às vezes é isso, é encarar o que a gente mais teme para poder finalmente ser livre. Ela sorriu e um beijo leve em seus lábios selou as palavras. O amor deles, nascido no meio do conflito e dos segredos, tinha curado as marcas do passado, não as apagando, mas transformando-as em símbolos de força. A cicatriz de Eugênia, a história de Ramiro, tudo se entrelaçava em um novo legado, um futuro onde a honra não vinha do sangue ou de brasões antigos, mas da coragem de amar e de construir uma vida justa, ali, na imensidão do Pampa, que agora parecia renascer, mais verde e mais promissor. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.
Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.